Você já sentiu que quanto mais o Natal se aproxima, mais o peso espiritual dentro da sua casa parece aumentar? Já percebeu discussões sem motivo, um cansaço que não passa, uma angústia que surge justamente à noite, quando tudo deveria estar em paz? Já teve a sensação de que algo invisível atravessa as paredes do seu lar, roubando a tranquilidade, enfraquecendo a oração e trazendo medo? Doenças ou dificuldades financeiras que surgem sem explicação clara. E se eu te disser que isso não é apenas emocional, nem coincidência, nem fruto do acaso? E se eu te disser que esta mensagem não é para todos? Que milhares ouvirão estas palavras, mas apenas alguns compreenderão o que realmente está sendo revelado aqui. Se você chegou até este vídeo agora, antes do Natal, não foi por acaso. O Espírito Santo permitiu. E segundo o próprio Padre Pio ensinava, quando uma alma é conduzida até um aviso espiritual, é porque o céu deseja protegê-la antes que o mal avance. E se eu te disser que o Padre Pio alertou com extrema seriedade sobre o uso da água benta dentro do lar, especialmente nos dias que antecedem o Natal, que ele revelou que existem lugares específicos da casa onde o mal tenta se esconder silenciosamente, esperando momentos de fragilidade espiritual para agir. Lugares que, quando não são consagrados, tornam-se brechas, e que, quando são tocados pela água benta com fé, tornam-se verdadeiras muralhas invisíveis de proteção. Padre Pio não falava por teoria. Ele via o mundo espiritual. Via demônios se afastando ao simples sinal da cruz feito com água benta. Via famílias inteiras sendo libertas quando obedeciam com fé aquilo que ele ensinava. Um homem marcado pelos estigmas de Cristo, perseguido pelo mal, provado pela dor, mas escolhido por Deus para revelar segredos que salvam almas. Ele afirmava que o demônio odeia o Natal porque é o dia em que Deus se fez pequeno para vencer o mal. E por isso, exatamente antes do Natal, os ataques espirituais se intensificam dentro dos lares. Há relatos de pessoas que procuraram Padre Pio desesperadas, com doenças repentinas, noites sem paz, crianças chorando sem motivo, contas travadas, portas fechadas. E a orientação dele parecia simples demais para quem não compreendia o invisível. Mas depois, o silêncio voltou, a paz retornou, a casa mudou. Algo havia sido quebrado no mundo espiritual. Hoje, esse alerta chega até você. E no final deste vídeo, eu vou revelar um ensinamento ainda mais profundo do Padre Pio. Algo que quase nunca é dito e que pode mudar completamente a forma como você protege sua casa e sua família neste Natal. Se esta mensagem já toca o seu coração, escreva nos comentários uma palavra simples, como um ato de fé e proteção, e se una a este canal. Permanecer aqui não é apenas se inscrever em um vídeo, é se manter sob uma corrente espiritual de luz, oração e vigilância. Padre Pio ensinava com firmeza que a água benta não é um símbolo decorativo da fé, nem um simples costume religioso transmitido ao longo dos séculos. Para ele, a água benta é uma arma espiritual real, viva e ativa, capaz de alterar ambientes inteiros no mundo invisível. Ele dizia que muitos católicos sofrem não porque lhes falta fé, mas porque esqueceram de usar aquilo que a própria Igreja, guiada pelo Espírito Santo, colocou em suas mãos como proteção cotidiana. Padre Pio tinha um discernimento dos espíritos tão profundo que muitas vezes alertava pessoas sobre presenças malignas antes mesmo que elas percebessem qualquer sinal. Ele afirmava que o mal não entra nas casas de forma escandalosa, mas silenciosa, aproveitando brechas emocionais, conflitos familiares, tristeza prolongada, doenças, medo e, principalmente, a falta de vida sacramental. Segundo ele, quando uma casa deixa de ser regada pela oração, ela se torna seca espiritualmente. E onde há secura espiritual, o inimigo encontra facilidade para agir.
Em suas experiências místicas, Padre Pio relatava ver como certos ambientes ficavam espiritualmente pesados, quase sufocantes, enquanto outros irradiavam paz. Ele explicava que não era a estrutura da casa que fazia a diferença, mas aquilo que era consagrado dentro dela. Por isso, insistia tanto para que as famílias usassem água benta com fé, especialmente em momentos fortes do calendário litúrgico, como o Advento e os dias que antecedem o Natal. Para ele, esse período era uma batalha silenciosa, porque o nascimento de Cristo reacende o ódio do mal contra as famílias. Ele costumava dizer que o demônio tem horror à água benta, porque ela lembra o seu fracasso definitivo. Ela recorda o batismo, o momento em que a alma passa das trevas para a luz. E por isso, quando usada com fé, ela não apenas afasta o mal, mas quebra cadeias espirituais antigas, que às vezes atravessam gerações. Padre Pio alertava que muitas doenças, conflitos constantes e bloqueios financeiros tinham raízes espirituais profundas, e que o uso negligente da água benta deixava essas raízes intactas. Quantas vezes você já entrou em sua casa sentindo um peso estranho, mesmo sem motivo aparente? Quantas noites você tentou rezar e sentiu distração, sono excessivo ou inquietação? Quantas vezes problemas começaram a surgir em sequência, como se algo estivesse travando a paz do seu lar? Padre Pio dizia que esses sinais não devem gerar medo, mas vigilância espiritual, porque Deus sempre avisa antes de permitir que algo maior aconteça. Há um testemunho comovente de uma família que procurou Padre Pio após meses de perturbação dentro de casa. A mãe relatava que os filhos adoeciam com frequência, o marido não conseguia dormir, e a casa parecia nunca estar em paz. Padre Pio ouviu em silêncio, rezou, e então perguntou algo que mudou tudo. Onde a água benta estava sendo colocada naquela casa? Diante do silêncio constrangido, ele ensinou que não basta ter fé no coração, é preciso consagrar os espaços onde a vida acontece. O que Padre Pio revelou em seguida não era conhecido por todos. Ele ensinou que existem pontos específicos do lar onde o inimigo tenta se firmar, especialmente antes do Natal, quando as famílias se reúnem e as emoções ficam mais expostas. E são exatamente esses pontos que devem ser tocados pela água benta, com intenção, oração e fé. Agora, o que você vai ouvir a seguir não é uma superstição popular, nem um costume vazio. É um ensinamento profundo, nascido da experiência mística de um santo que enfrentou o mal face a face e venceu pela obediência, pela oração e pelos sacramentais da Igreja. E os mistérios que vou revelar agora carregam um peso espiritual que exige atenção, reverência e fé verdadeira. Antes de revelar aquilo que o Padre Pio ensinava, é preciso compreender algo essencial. Segundo ele, o mundo espiritual não é abstrato. Ele é organizado, estratégico e atento. O mal observa rotinas, horários, emoções e, sobretudo, os lugares onde a vida da família se concentra. Padre Pio dizia que o demônio não ataca ao acaso. Ele escolhe pontos específicos da casa, porque sabe que ali a alma se distrai, se fragiliza ou se expõe. Por isso, quando a água benta é colocada nesses lugares com fé, algo acontece imediatamente no invisível. O ambiente muda, a atmosfera se purifica e aquilo que estava escondido perde força. O primeiro mistério revelado pelo Padre Pio diz respeito à entrada da casa. Ele afirmava que a porta não é apenas um espaço físico, mas um limite espiritual. É por onde entram pessoas, notícias, preocupações, energias emocionais, conflitos do mundo exterior. Padre Pio dizia que muitas famílias rezam, mas permitem que tudo entre sem consagração. Ele via, em espírito, como certas influências negativas se fixavam exatamente nesse ponto, esperando o momento certo para agir.
Por isso, ensinava que antes do Natal, a entrada da casa deve ser tocada com água benta, acompanhada do sinal da cruz e de uma invocação simples, mas feita com fé. Ele dizia que, quando isso é feito corretamente, anjos são enviados para guardar aquele limiar. E tudo aquilo que não vem de Deus perde autorização para atravessar. Padre Pio alertava que quando esse ensinamento é ignorado, o mal entra disfarçado de cansaço excessivo, discussões repentinas, visitas que trazem peso espiritual, notícias que roubam a paz. Ele afirmava que muitas brigas familiares que surgem antes do Natal não são apenas emocionais, mas consequência de uma casa espiritualmente aberta. A água benta na entrada sela o lar, fecha portas invisíveis. E lembra ao céu que aquela família pertence a Deus. O segundo mistério está ligado ao local onde a família descansa. Padre Pio tinha uma atenção especial aos quartos, principalmente ao quarto do casal e das crianças. Ele dizia que o demônio ataca com mais força quando a pessoa está vulnerável, cansada ou dormindo. Em suas batalhas espirituais noturnas, Padre Pio relatava que muitos ataques aconteciam exatamente nesse estado de fragilidade. Por isso, ensinava que a água benta deve ser colocada no quarto antes do Natal, especialmente próxima à cama, acompanhada de uma oração curta, mas consciente. Ele dizia que esse gesto cria uma barreira espiritual durante o sono. Há relatos de fiéis que sofriam com insônia, pesadelos, opressão noturna e acordavam sempre cansados. Padre Pio orientava o uso da água benta nesse espaço e dizia que, quando feito com fé, o descanso se torna reparador e a alma encontra paz. Ele afirmava que muitas doenças começam quando o descanso é roubado espiritualmente. Ignorar esse ensinamento, segundo ele, deixa a pessoa exposta a perturbações que drenam forças, fé e esperança, exatamente quando mais se precisa delas. O terceiro mistério, talvez o mais ignorado, está ligado ao local onde a família se alimenta e conversa. Padre Pio dizia que a mesa é um altar doméstico. É ali que palavras são ditas, decisões são tomadas, preocupações são compartilhadas. Ele via, espiritualmente, como palavras negativas, murmurações e medos criavam um peso naquele ambiente. Por isso, ensinava que a água benta deve tocar esse lugar antes do Natal, consagrando não apenas o alimento, mas as conversas, os projetos e o futuro da família. Padre Pio afirmava que muitas crises financeiras e conflitos familiares nascem de palavras ditas sem vigilância. Quando a mesa não é consagrada, o inimigo se aproveita das fragilidades emocionais para plantar divisão e desânimo. Água benta, segundo ele, purifica não apenas o espaço, mas aquilo que será dito e decidido ali. Ele ensinava que, após esse gesto, a família deve pedir que Cristo seja o centro de cada conversa, especialmente no tempo do Natal. Esses três lugares, quando tocados pela água benta com fé verdadeira, tornam-se pontos de luz dentro da casa. Padre Pio dizia que não é a quantidade de água que importa, mas a intenção, a fé e a obediência. Ele alertava que ignorar esses ensinamentos é permitir que brechas continuem abertas, especialmente em um tempo tão espiritual quanto o Natal. E tudo isso prepara o coração e o lar para o ensinamento final que transforma não apenas a casa, mas a vida inteira daquele que acredita e pratica. Agora, tudo começa a fazer sentido. Padre Pio ensinava que muitas pessoas rezam, frequentam a igreja, acendem velas e pedem milagres, mas continuam sofrendo porque não consagraram aquilo que sustenta a vida diária, o próprio lar. Ele dizia com firmeza espiritual que uma casa não protegida se torna um campo de batalha silencioso, onde o mal não aparece com chifres, mas com desânimo, doença prolongada, portas financeiras fechadas, discussões repetidas e uma tristeza que ninguém sabe explicar. Segundo Padre Pio,
Quando a água benta é colocada nos lugares certos, com consciência e fé, algo profundo acontece. Não é apenas o ambiente que muda. A pessoa muda por dentro. O coração se torna mais vigilante, a oração ganha força, a presença de Deus se torna sensível. Ele afirmava que muitos bloqueios espirituais persistem porque as pessoas pedem bênçãos, mas não preparam o terreno para recebê-las. A água benta, usada corretamente, prepara esse terreno. Padre Pio ensinava que esse gesto deve ser feito com recolhimento, não de forma apressada nem automática. Ele dizia que, antes de tocar a água benta, a pessoa deve oferecer aquele ato a Deus, pedindo perdão pelas falhas do lar, pelas palavras duras, pelas faltas de oração e pela negligência espiritual. Em seguida, ao fazer o sinal da cruz, deve pedir explicitamente que o sangue de Cristo cubra a casa, que Nossa Senhora a envolva com seu manto e que São Miguel Arcanjo a defenda de todo o mal. Ele afirmava que quando isso é feito antes do Natal, a casa se torna um verdadeiro presépio espiritual, um lugar preparado para receber Jesus. E onde Jesus entra, o mal não permanece. Padre Pio dizia que muitas curas começam nesse momento. Muitas reconciliações acontecem sem esforço. Muitas portas financeiras começam a se destravar não por mágica, mas porque aquilo que bloqueava espiritualmente foi removido. Há testemunhos de pessoas que, após obedecerem esse ensinamento, viram mudanças claras. Crianças passaram a dormir em paz. Doenças começaram a perder força. A casa voltou a ser um lugar de descanso. O Natal deixou de ser um tempo de tensão e voltou a ser um tempo de esperança. Padre Pio ensinava que Deus honra a fé simples, aquela que se manifesta em gestos concretos. Ele dizia algo que deve ficar gravado no seu coração. Deus não entra onde não é convidado. A água benta é um convite silencioso, mas poderoso. É a declaração espiritual de que aquela casa pertence a Cristo. E quando isso é feito com fé verdadeira, o céu se move. Anjos são enviados. A graça começa a fluir. E aquilo que estava travado começa, pouco a pouco, a se transformar. Você agora tem o ensinamento que faltava, não para gerar medo, mas para trazer paz. Não para superstição, mas para uma fé viva, obediente e confiante. E aquilo que você fizer a partir de agora pode mudar completamente a forma como este Natal será vivido dentro da sua casa. Neste momento, existe algo muito importante que você precisa compreender com o coração aberto. Se você chegou até aqui, ouviu cada palavra e sentiu essa mensagem tocar sua alma, isso não foi por acaso. Padre Pio ensinava que Deus nunca revela um segredo espiritual, sem também oferecer um caminho de continuidade. A graça não age em um único instante isolado. Ela precisa ser alimentada, protegida e cultivada todos os dias. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas apoiando um conteúdo. Você está escolhendo permanecer conectado a uma fonte constante de ensinamentos espirituais que fortalecem a fé, protegem a alma e iluminam o caminho. Padre Pio dizia que a alma que se afasta da luz se torna vulnerável, mas aquela que permanece em contato com a verdade espiritual se mantém vigilante, e a vigilância é uma das maiores formas de proteção contra o mal. Cada vídeo que você recebe aqui é como uma pequena chama acesa dentro do seu lar. Uma chama que lembra você de rezar, de confiar, de consagrar sua casa, sua família e sua vida. Ao se inscrever, você garante que esses ensinamentos não se percam no meio da correria, do medo e das preocupações diárias. Você se mantém próxima daquilo que edifica, cura e fortalece. Padre Pio alertava que o inimigo age no esquecimento espiritual. Quando a pessoa deixa de ouvir, de aprender e de se recordar das coisas de Deus, ela se torna mais frágil. A inscrição neste canal é um ato simples, mas carregado de intenção.
É uma forma de dizer ao céu que você deseja caminhar na luz, que deseja proteger sua casa e que quer se manter firme na fé. Agora, Padre Pio nos chama a algo mais profundo. Ele dizia que a fé verdadeira não se limita a ouvir, mas se manifesta em atitudes concretas. Por isso, quero te convidar para um desafio espiritual simples na forma, mas poderoso no mundo invisível. Um desafio que precisa começar hoje, sem adiamentos, especialmente porque o Natal se aproxima e o tempo da graça já está aberto. Durante os próximos 7 dias, você fará um gesto diário de consagração do seu lar. Todos os dias, em um horário em que a casa esteja mais silenciosa, você vai tocar novamente aqueles 3 lugares com água benta, não de forma mecânica, mas com o coração presente. Ao fazer isso, ofereça cada dia por uma intenção específica. No primeiro dia, pela proteção da sua casa. No segundo, pela saúde da sua família. No terceiro, pela libertação de todo medo. No quarto, pela restauração da paz. No quinto, pela abertura dos caminhos financeiros. No sexto, pela conversão dos que você ama. E no sétimo, em ação de graças, mesmo antes de ver os resultados. Padre Pio ensinava que a perseverança confunde o mal. O inimigo espera que a pessoa desista rápido. Quando ela permanece firme, dia após dia, algo começa a se quebrar espiritualmente. Você talvez não perceba imediatamente, mas o ambiente vai ficando mais leve, a oração mais fácil, o coração mais confiante. Isso é sinal de que a graça está agindo. Este desafio exige fé verdadeira, exige constância, exige confiança, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Padre Pio dizia que Deus age no silêncio e que os maiores milagres começam quando a alma decide obedecer, mesmo sem garantias humanas. Como sinal desse compromisso espiritual, escreva nos comentários uma frase simples, mas cheia de fé, como um voto público diante de Deus. Algo que expresse sua decisão de proteger sua casa e sua família neste Natal. Esse gesto fortalece espiritualmente e cria uma corrente de oração entre todos que estão vivendo esse desafio juntos. E não guarde este ensinamento apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de proteção, de paz ou de esperança. Padre Pio dizia que quando uma alma ajuda a outra a se aproximar de Deus, ela recebe graças ainda maiores. Comece hoje, não espere. O tempo da graça é agora. Agora, se você puder, desacelere o seu coração. Encontre uma posição confortável, feche os olhos por alguns instantes e permita que este momento seja somente entre você e Deus. Padre Pio ensinava que, quando a alma se recolhe com sinceridade, o céu se inclina para ouvir. Respire fundo. Entregue a Deus tudo aquilo que pesa no seu coração. As preocupações com a saúde, as contas que parecem não fechar, o medo pelo futuro, a dor silenciosa que você carrega sozinha. Nada disso é pequeno demais para Deus. Nada disso passa despercebido. Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante de Ti com humildade e confiança. Assim como Maria e José prepararam um lugar simples para o Teu nascimento, nós te pedimos. Entra em nossa casa, purifica cada ambiente, lava com Teu amor tudo aquilo que não vem de Ti. Que a Tua presença transforme nosso lar em um lugar de paz, descanso e proteção. Pela intercessão do Padre Pio, este servo fiel que combateu o mal com coragem e obediência, nós te pedimos, coloca teus anjos em cada porta, em cada quarto, em cada mesa. Afasta toda influência negativa, toda opressão, toda enfermidade, toda divisão. Que nenhuma força contrária à tua vontade tenha poder sobre este lar. Cobre esta casa com o teu sangue precioso, Senhor. Cobre cada pessoa que vive aqui. Cura os corpos enfermos, acalma os corações aflitos, restaura a esperança daqueles que já estavam cansados de esperar.
Onde houver medo, derrama confiança. Onde houver escassez, derrama providência. Onde houver tristeza, derrama consolação. Padre Pio, intercede por nós. Ensina-nos a vigiar, a rezar, a confiar. Guarda nossas famílias, nossas crianças, nossos idosos. Que este Natal não seja marcado pela dor, mas pela presença viva de Cristo em nosso meio. Permaneça alguns segundos em silêncio, entregando suas intenções pessoais a Deus. Ele está ouvindo, Ele está agindo.